Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de arboviroses. Um tema que quando aparece na prova geralmente cobra exatamente as mesmas coisas. Então com essa aula você vai garantir que vai acertar todas as questões desse assunto na sua prova de residência médica. Então a gente vai começar conversando de dengue, e quando a gente pensa de relevância nas provas de residência, é com certeza a mais importante dentro desta aula. Mas além disso, e por isso mesmo, a gente vai gastar 2 CCQs conversando sobre dengue. E além disso, a gente vai conversar de pontos importantes dentro de febre amarela e de Zika vírus. Vamos lá? Então aqui tem essa questão da UNAERP de São Paulo de 2021, que fala o seguinte: criança, 8 anos, com quadro de febre, cefaleia e dor retroorbitária há 3 dias. E aqui a gente já tem que começar a pensar o seguinte: se uma criança que está com febre, com dor de cabeça e dor retroorbitária, geralmente a banca, quando ela quer te induzir a pensar em dengue, ela cita essa dor retroorbitária acompanhando a febre. Então aqui, uma hipótese diagnóstica, um quadro clássico de dengue. E aqui a questão foi boazinha, já colocou, feita hipótese diagnóstica de dengue. E aí perceba, é dengue em uma criança que está ali só com os sinais clássicos de dengue, os sintomas clássicos, não fala nada sobre comorbidade, então uma criança ali está tranquilinha, criança saudável. E aí, justamente por isso, ela foi liberada para casa, com prescrição de analgésico, antitérmico e hidratação oral. Qual é a opção correta com relação a sinais de alarme e a necessidade de retorno imediato para reavaliação? E um ponto importante que a gente tem que lembrar sempre que a gente está pensando em dengue, e isso não vale só para a prova, mas principalmente para quando vocês estiverem aí como médicos atuando nos prontos-socorros, nas unidades básicas de saúde, no seu consultório. O que é importante? Uma vez que você libera o paciente com uma doença para casa, esse paciente ele não pode ir solto sem nenhuma orientação. Você tem que orientar o seu paciente. E aqui, como eu estou liberando um paciente com dengue, eu preciso orientar o quê? Sinal de alarme, sinal de choque, para qualquer coisa que aconteça, imediatamente essa criança retorne para uma nova avaliação médica. Que isso pode acontecer. Hoje, essa criança entra no grupo A de classificação da dengue, do manejo da dengue. Mas pode ser que ela vá para casa e apresente alguma complicação, e justamente por isso a criança, o paciente, a família precisa estar orientada quanto aos sinais de alarme e sinais de choque de dengue. Então não é à toa que as questões gostam muito de abordar esse assunto. Muitas questões, quando vocês forem fazer questões sobre esse assunto, vocês vão ver, elas gostam de abordar sinal de alarme e sinal de choque de dengue. E é até inteligente essa forma de abordagem porque ela explora muito o que acontece na prática. Na prática eu preciso estar o tempo todo orientando o paciente quanto a isso. Então aqui é uma questão inteligente para a gente revisar esse tópico. Então vamos lá, a gente tem que ver dentre as alternativas aquela que traz coisas que não são sinais de alarme, sinais de gravidade. Então vamos lá. Alternativa A, dor abdominal intensa e contínua? Sim, é sinal de alarme. Vômitos persistentes? Também. Diminuição da diurese? Sim. Agora, petéquia. Gente, uma coisa que eu quero que vocês escrevam e que eu faço questão de vocês saberem. Petéquia não é sinal de gravidade de dengue. Então, a petéquia pode acontecer e ela não denota uma maior gravidade, uma complicação da dengue. O que vai entrar como sinal de alarme em termos de sangramento é sangramento de mucosa e hemorragias intensas. Então, petéquia não é sinal de alarme. E aí, com isso, olha só como que a gente já consegue evoluir aqui nessa questão. Alternativa B coloca hepatomegalia dolorosa, sim. Sangramento de mucosa, sim. Lipotímia, sim. Petéquia. Petéquia não, tá errada. Alternativa C, hematêmese, sim. Diminuição da diurese, sim. Desconforto respiratório, sim. Petéquia? Não, tá errada. Então, só com esse conhecimento de que petéquia não é sinal de gravidade, não é sinal de alarme para dengue, você já exclui aí, 3 alternativas, a A, B e a C. E aí você fica ali, entre a D e a E. A E fala o seguinte: prostração, sim. Queda abrupta das plaquetas. Diminuição da diurese, sim. Mas olha o que ela coloca, mialgia. Mialgia é um sintoma clássico de dengue, que acontece e a gente vai suspeitar do quadro de dengue. Então, a presença de mialgia não denota gravidade, tá errada.
E a D coloca o seguinte: aumento repentino do hematócrito, sim, é um sinal de alarme importante, desconforto respiratório, hepatomegalia dolorosa e sonolência. Certinha a letra D, então se a criança apresentar qualquer um desses sintomas, ela precisa procurar uma reavaliação médica e aí provavelmente ela vai mudar o grupo, provavelmente não, ela vai mudar o grupo de classificação dela. Se essa criança ela passa a apresentar aumento repentino do hematócrito ou desconforto respiratório ou hepatomegalia dolorosa ou sonolência, ela já vira a classificação de risco C de dengue. Então é muito importante, e muitas questões elas vão cobrar isso, a classificação de dengue nos grupos A, B, C e D. Então a gente tem o grupo A e o B, que é aquele que não tem sinal de alarme, não tem sinal de gravidade. E aí eu vou classificar ali, a gente vai falar daqui a pouquinho, A ou B. E já o C e o D são aqueles que têm uma gravidade maior. O C tem sinal de alarme e o D tem sinal de choque. Então, é aquele paciente que está mais grave, precisa de de uma intervenção numa unidade de terapia intensiva. Então, o A é o mais tranquilinho e o D é o com mais risco dentro da classificação da dengue. E o nosso primeiro CCQ é justamente isso, saber classificar a dengue quanto aos sinais de alarme e gravidade. E eu sei que isso é um assunto que te dá uma certa angústia, porque eu lembro também de quando eu era acadêmica e eu fazia o meu estágio de UBS, de Medicina de Família e Comunidade, e tinha colado lá um banner, né? Tem muito isso nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento. Tinha colado um banner com a classificação de risco e manejo da dengue. E eu lembro que eu olhava para aquilo e é enorme, tem várias cores e várias setas. E eu pensava, olhava para aquilo e falava, gente, eu nunca vou saber isso. Olha isso, é muito grande, é muito complexo. Mas claro que aqui na Aristo a gente tem o jeito Aristo de aprender e aqui você vai tirar de letra isso, vamos simplificar de uma vez por todas. Esquece essa imagem que você tem, que eu também tinha, daquela classificação de risco e manejo da dengue, que é muito difícil, muito complexa. Esquece isso, porque agora a gente vai simplificar para você sair daqui acertando todas as questões de dengue na sua prova de residência. Então vamos lá. Primeira coisa, esquece essa do Ministério da Saúde, aquele grandão enorme que é muito difícil. E vamos lá. Primeira coisa, quando que eu suspeito de dengue? Eu preciso ter febre, aí eu posso ter os sintomas clássicos, mialgia, prostração, dor retroauricular, exantema, mialgia, artralgia, tudo isso. E aí eu preciso ficar atenta com alguns sinais que podem aparecer. Se são sinais de alarme, e os sinais de choque, sinais de alarme e os sinais de choque. Os sinais de choque, eles não dão tanta dúvida. Você vai pensar comigo o seguinte, se é alguma coisa relacionada com hemodinâmica, com repercussão hemodinâmica, alguma coisa que vocês viram lá na aula de choque do professor Ian, aí sim eu vou pensar nos sinais de choque. Agora, quando eu estou falando de algumas coisas que acontecem, que eu penso naquela situação, eu penso que realmente denota alguma gravidade, mas que não está relacionada com a hemodinâmica em si, aí a gente tem os sinais de alarme. Então perceba o seguinte, se eu estou falando aqui com você, eu estou falando queda abrupta de hematócrito, alarme ou choque? Bom, se fosse choque, tinha que ter alguma repercussão hemodinâmica. Não, estou falando de um achado laboratorial, então é sinal de alarme. Queda de plaquetas, aumento abrupto do hematócrito e queda de plaquetas. Estou falando de queda de plaquetas. É choque ou alarme? É alarme, porque eu não estou falando ainda de repercussão hemodinâmica. Agora, se eu viro para você e falo o seguinte, um paciente que ele está aqui, ó, com pressão arterial convergente, diferencial menor do que 20 milímetros de mercúrio. Aí eu já estou falando de uma repercussão hemodinâmica. Então, eu estou falando de sinal de alarme ou de choque? Sinal de choque. Então, sempre que você tiver em dúvida quanto a isso, se é alarme ou choque, você vai pensar em repercussão hemodinâmica para fazer essa diferenciação, certo? E outra coisa importante que eu quero frisar novamente com vocês, petequia não é sinal de gravidade, não é sinal de alarme para dengue, certo? Os sinais de alarme estão escritos aqui. Então, dor abdominal intensa e contínua, aumento repentino do hematócrito, sangramento de mucosas, irritabilidade ou sonolência,
hipotensão postural, lipotímia, queda abrupta das plaquetas, vômitos persistentes, hemorragias importantes, hepatomegalia dolorosa, redução da diurese, hipotermia ou suor frio, desconforto respiratório, sinal de alarme. E olha só, como que guardando isso você vai diferenciar o sinal de alarme e o sinal de choque. Desconforto respiratório parece muito grave, mas não está falando ainda de repercussão hemodinâmica. Então não é sinal de choque, é sinal de alarme. Combinado? E os sinais de choque entram taquicardia com pulso fino, hipotensão arterial, pressão arterial convergente, reenchimento capilar lento maior do que 2 segundos. Outros sinais de choque, oligúria, cianose, alteração do sensório, extremidades frias. Certo? Quando eu tenho um sinal de alarme, o meu paciente ele já vira classificação de risco C. E quando eu tenho um sinal de choque, classificação D. Então, olha lá, a partir dessa classificação eu vou dar as minhas condutas. E aí a gente já está no nosso segundo CCQ, que é o manejo de dengue. Então, no C, é uma pessoa que é um caso suspeito de dengue que tenha pelo menos um ou mais sinal de alarme. E aí, no caso, essa pessoa, ela necessita de internação. Mas em qual ambiente que eu vou manejar? Ela tem sinal de alarme, mas não tem sinal de choque. Então, eu vou manejar no ambiente de enfermaria. E aí, ela tem indicação de hidratação venosa e eu vou acompanhando aquele paciente. Já se eu estou falando ali do paciente que tem sinal de choque, ele já vira classificação de risco D. Aí esse paciente, sinal de choque, vai ser manejado onde? Onde que eu manejo choque? Numa unidade de terapia intensiva. Então, C e D, eu preciso de hidratação venosa e de internação. Se for C, eu vou manejar na enfermaria e se for D, eu vou manejar numa unidade de terapia intensiva. E aí eu fico lá com A e B, que são os tranquilinhos. A e B, eu vou fazer a hidratação oral. O A é aquele que está super tranquilo, que não tem nada, é um caso suspeito de dengue, mas sem nada. É igual aqui na nossa questão. É uma criança saudável, que tem um quadro de febre, cefaleia, dor retroorbitária, mas nada. Então, hidratação oral com orientações. Então, eu oriento bem, sinal de alarme, sinal de choque, mas libero essa pessoa para casa. E no grupo B, é aquele caso suspeito, mas que tem o quê? Tem uma coisa, ela tem prova do laço positiva, então que a gente chama de sangramento de pele, né? Um consangramento de pele, que pode ser espontâneo ou induzido. O espontâneo seria as petequias e o induzido seria a prova do laço positiva. Ou aquela pessoa que tem alguma comorbidade importante ou que tenha um risco social, uma história de risco social, e aí eu vou colocá-la no grupo B. Mas perceba, para diferenciar o A e o B, na prova, você vai lembrar da prova do laço. Então, o A é aquele que nem tem a prova do laço positiva, o B tem a prova do laço positiva, certo? O B, você vai observar ali, fazer uma observação na emergência, uma hidratação oral vigorosa, vai pedir exame, então você vai pedir um hemograma para essa pessoa. Agora, o grupo A tá tranquilinho, eu vou orientar a hidratação, liberar para casa com antitérmico, com analgésico, com todas as orientações e casa, certo? O B, ele vai ficar ali na emergência enquanto faz o hemograma, dando tudo certo, né? Se não tiver nada alterado nesse hemograma, se não tiver uma queda de plaqueta ou aumento do hematócrito, essa pessoa tá tranquila, não vai apresentar nenhum sinal de alarme, então ela continua B e pode ir para casa, certo? Então, aí é importante a gente pensar, se o hematócrito estiver normal, o paciente ele vai para o grupo A. Agora, se o hematócrito estiver aumentado, a gente reclassifica esse paciente como grupo C. E aí ele tem indicação de internação hospitalar no ambiente de enfermaria, certo? Então, às vezes a gente via, né, aquele quadro enorme de dengue, aquilo parecia muito complexo, mas para a gente simplificar aqui, vamos lá. O paciente não tem sinal de alarme, não tem sinal de choque. Ele é A ou B. Prova do laço negativa, ele vai para o grupo A e vai para casa. Prova do laço positivo, ou comorbidade importante, ou um contexto social difícil de vulnerabilidade, ele vai ficar na observação, vai fazer o hemograma
E aí, a depender do hemograma, eu vou reclassificar esse paciente. Hemograma tranquilo, nada alterado, volto para o grupo A, hidratação oral, analgésico, antitérmico e casa. Ah não, esse paciente veio aqui ó, com um aumento do hematócrito ou com uma queda abrupta das plaquetas, então ele vai para o grupo C. E aí ele vai precisar de uma internação hospitalar em ambiente de enfermaria. O grupo C e D é aquele que tem sinal de alarme ou de choque. No C, esse paciente ele vai ser manejado no ambiente de enfermaria e lembrando, tanto o grupo C quanto o grupo D é hidratação venosa, hidratação vigorosa e venosa. No grupo C, no ambiente de enfermaria e no grupo D, ele tem sinal de choque. Então, choque eu manejo na unidade de terapia intensiva, vai para a unidade de terapia intensiva. Certo? Gente, isso é tudo que você precisa saber de dengue para sua prova. E aí, por isso, a gente vai mudar aqui agora, a gente vai conversar um pouquinho de febre amarela. Então, o nosso terceiro CCQ é manifestação clínica de febre amarela. E quando a gente pensa de febre amarela, a gente tem que saber que tem febre, pode ter icterícia, então tem vários sinais e sintomas. Então vamos lá, ó, tem início de febre, calafrio, dor de cabeça intensa, dor no corpo, náusea, vômito, icterícia, hemorragia, fadiga, fraqueza. Então são uma série de sintomas que podem aparecer na febre amarela, mas as provas de residência gostam de um sintoma, que na verdade é um sinal semiológico que eles amam cobrar quando tá falando de febre amarela, que é o sinal de Fagé, Fagett, o jeito que você quiser falar. Sinal de Fagé. O que ele é? Ele é uma dissociação entre a temperatura e o pulso daquele paciente. O que acontece normalmente? A pessoa que está com febre, ela fica normalmente taquicárdica. Mas o que acontece na febre amarela, que é um sinal semiológico típico, é o sinal de Fagé. A gente tem uma febre, por muitas vezes, muito alta, no entanto, tem uma dissociação com o pulso. A febre está alta, mas o pulso, ó, tá lá embaixo, tem uma bradicardia. Então, quando a gente tem uma bradicardia associada a uma febre alta, a gente está falando de sinal de Fagé, geralmente é assim que as provas gostam de cobrar febre amarela. Então, por mais que a gente tenha uma série de sinais e sintomas que a gente vai suspeitar de febre amarela, a prova gosta do sinal de Fagé. Então, guarda isso aí pra mim, porque isso aí nas provas é patognomônico de febre amarela. Então, se apareceu isso, você já tem que, ó, lembrar de febre amarela, lembrar que a questão tá pedindo isso e pensar o seguinte, febre amarela é uma condição que tem o quê? Vacinação, que o professor Jobert já conversou com vocês sobre isso. Então, vacinação de febre amarela, agora ela em todo o território nacional, faz parte do Programa Nacional de Imunização, com uma dose a partir dos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos. É isso que você tem que saber para mim de febre amarela. E aí a gente entra em outra doença que aparece vez ou outra na prova, mas que tem algumas coisas típicas de aparecer. Como eu falei, sempre que a gente está falando de arboviroses, as provas elas se repetem muito. Então, sobre Zika vírus, que é o nosso quarto CCQ, o que a gente tem que saber? Primeira coisa, todas as arboviroses, elas cursam com febre e alguns outros sintomas gerais, mas cada uma tem a sua peculiaridade. Então, lá na dengue, eu falei com vocês, se aparecer dor retroorbitária, pense em dengue. Agora, na febre amarela, eu falei, se aparecer o sinal de Fagé, pense em febre amarela. Agora, quando que você vai pensar em Zika vírus? Quando tiver algum quadro articular ou então alguma erupção cutânea. Geralmente, Zika vírus pode cursar com exantema, que ele, vezes, pode ser pruriginoso. Então, do Zika vírus, o diferencial aí para a prova das outras arboviroses vai ser a artralgia e a erupção cutânea. Certo? Então, sintomatologia pode ser dor de cabeça, dor muscular, febre, mas lembra para mim, dor articular que pode durar aí por um bom tempo e a erupção cutânea, o exantema, que pode aparecer nos casos de Zika vírus e que geralmente a prova gosta de cobrar isso para diferenciar das outras arboviroses. E outros pontos importantes dentro de Zika vírus é o seguinte, e aí eu quero que você guarde esses links mentais para a sua prova. Geralmente a prova gosta de cobrar uma complicação do Zika vírus, que é a síndrome de Guillain-Barré.
que pode acontecer depois de qualquer arbovirose, de qualquer infecção viral, mas geralmente a prova gosta de cobrar no contexto de pós-Zika vírus. E outro ponto importante aqui de Zika vírus é a questão da relação com a microcefalia. Então, Zika vírus, né, foi o terror aí das gestantes, quando a gente teve os primeiros casos no Brasil. Então, era todo mundo usando repelente, todo mundo se preocupando. E agora a gente vê que essa preocupação não é tão importante mais, mas a gente sempre tem que orientar, principalmente nas épocas sazonais, as nossas gestantes a usarem o repelente. Então, o Zika vírus, quando a gente tem essa infecção no período gestacional, pode se associar à microcefalia. E é isso que você tem que saber para a sua prova de residência. Certo, pessoal? Já conversamos aqui tudo sobre dengue. E eu tenho certeza que com esse conhecimento você vai acertar todas as questões da sua prova. Lembrando, o que a prova gosta de cobrar? O que é sinal de alarme? O que é sinal de choque? Como que você vai fazer essa classificação? Quem que vai internar? Quem que vai para casa? Então, tudo isso é importante você saber. Febre amarela, lembra do sinal de Fagê? E quando eu tô falando aqui agora do Zika vírus, lembra das complicações na gestação, a microcefalia, e quando eu tô falando de pessoas que estão com a doença, a síndrome de Guillain-Barré. Certo, pessoal? E terminamos aqui a nossa aula de arbovirose. Desejo a vocês uma excelente prova, excelentes estudos agora. Estamos aí na reta final e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Até mais!